Do Jornal Público, este é o P24. O desemprego em Portugal já não pode baixar mais? Os dados da economia chegam às pessoas através do emprego. O emprego que é hoje uma situação de praticamente pleno emprego, batendo sucessivos máximos a população atualmente empregada no nosso país. Desde 2013 que a taxa de desemprego em Portugal está a baixar e desde o fim da pandemia tem permanecido próxima dos 6%. A população empregada atingiu já este ano o máximo histórico de quase 5 milhões de trabalhadores. Fernando Medina classificou este fenómeno de pleno emprego. Mas como pode haver pleno emprego quando há 295 mil desempregados no país e 17% dos jovens estão desempregados? Os economistas com que o Público falou preferem dar outro nome a este fenómeno, taxa natural de desemprego. Mas isto significa que o desemprego em Portugal já não baixa mais? O que é preciso acontecer para que chegue a níveis dos anos 90, quando o desemprego andou perto dos 4%? Neste episódio vou conversar com o Pedro Ferreira Esteves, editor da secção de Economia do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Pedro, olá, bem-vindo, antes de mais. Olá. A taxa de desemprego em Portugal tem permanecido próxima dos 6% nos últimos tempos, o que poderá querer dizer que estamos próximos da chamada taxa natural de desemprego. O que é isso? O que é que significa ter uma taxa natural de desemprego que às vezes até é conhecida como pleno emprego? Sim, podem ser confundidos esses dois termos. Na realidade são coisas diferentes na sua essência. O pleno emprego é um conceito que pressupõe que na realidade o mercado já não consegue absorver mais desempregados porque a oferta que existe está no máximo e também os desempregados que existem não conseguem ser absorvidos pela oferta que existe no mercado. E nesse caso, muitas vezes são desempregados de longa duração também, remete-se muito para aí. A taxa natural tem outro tipo de abordagem, tem a ver sobretudo com a capacidade da economia de começar a não ter capacidade para, nesse caso também, absorver o emprego, os desempregados. Os economistas com quem falámos para o artigo sublinham muito o facto de o emprego começar a ter uma componente, um contributo para a própria taxa de inflação, uma vez que para que as empresas consigam reter ou até contratar pessoas precisam de subir os salários e, portanto, os salários acabam por ficar mais estabilizados e mais cristalizados na economia e começam a contribuir para a inflação. Isso significa que não se consegue buscar desempregados com salários mais baixos. Portanto, são conceitos que não são iguais, são diferentes, mas que ambos remetem para as características muito particulares do mercado de emprego neste momento em Portugal, no mercado de trabalho, que vive de facto uma situação de taxas em valores muito, muito baixos, como os 6%. Uhum. Mas isso quer dizer então que é impossível haver zero desemprego numa economia? Ou seja, estes 6% já é uma taxa quase mínima? No caso, é possível haver zero, é muito difícil, mas é quase impossível. Mas existem situações em que a taxa pode baixar mais. Em Portugal, a taxa mais baixa de sempre foi à volta dos 3,5% na década de 90, salvo erro, e portanto agora estamos em 6% e é uma taxa que, embora baixa, pode ser um pouco mais. Tanto assim é que a característica do desemprego em Portugal ainda é que, por exemplo, existe 17% de desemprego entre os jovens. Os jovens têm uma maior flexibilidade de serem empregados, dependendo obviamente da formação, mas normalmente também em condições de precariedade e sazonalidade que também justificam o facto de da taxa de desemprego estar nos valores em que está. Portanto, o mercado ainda pode absorver mais trabalhadores,
dependendo das características desse emprego e da evolução económica. E um dos sintomas disso é que, de facto, existe essa taxa de 17% entre os jovens potenciais empregados. Existem 295 mil inscritos como desempregados. Também aí não se pode dizer que se esteja numa situação de pleno emprego, uma vez que ainda é muita gente que está desempregada e inscrita como tal. Portanto, há margem ainda na economia portuguesa para absorver pessoas no mercado de emprego. Agora, depende um bocadinho em fazer essa sintonia entre o que é procurado pelas empresas e os trabalhadores que estão desempregados e disponíveis para serem empregados. Uhum. Estavas há bocado a falar da relação entre inflação e desemprego, e existe uma correlação entre estas duas coisas. Talvez até fosse de esperar que, com o aumento das taxas de juros e diminuição da inflação, que o desemprego até aumentasse, mas não é isso que está a acontecer, certo? O que é que explica este fenómeno? Isso tem a ver com as características do mercado, do crescimento económico do país neste momento e do tipo de emprego que está a gerar. Por um lado, o turismo tem sido um motor muito forte do emprego nesta fase, nestes últimos anos, e portanto isso gera um emprego sazonal e relativamente precário, em parte, não completamente, mas em parte, e portanto absorve muito emprego. Por outro lado, o tipo de crescimento económico que Portugal está a registar permite no emprego compensar o aumento do custo de vida e do poder de compra. Isto porque as empresas precisam, para a atividade económica que estão a registar, e também tem um efeito não só do turismo, mas também da atividade exportadora. As empresas estão a exportar os seus bens e os seus serviços para fora e, portanto, precisam de pessoas para fazer esses produtos e prestar esses serviços e, portanto, precisam de pessoas para trabalhar. A questão aqui dos salários também pode induzir aqui alguma inflação. Aliás, tem sido esse um alerta do BCE para uma certa moderação salarial, porque os salários, como expliquei anteriormente, podem cristalizar alguma subida da inflação e, portanto, nesse sentido, as empresas também podem aumentar salários para compensar a inflação e gerar nova inflação. Portanto, aqui o crescimento económico português e as características do crescimento económico explicam que haja estas taxas baixas de desemprego numa altura em que a inflação está em valores altos, embora já em moderação. Certo. Neste problema, nesta questão do desemprego, existem também outros fatores mais a longo prazo que podem afetar os números. Uma delas é a transição digital, também falam no artigo. Por um lado, cria alguns empregos e destrói outros. Que impacto é que isso pode ter na taxa de desemprego a longo prazo? Pode ter algum, no sentido em que, precisamente agora que Portugal vive neste momento uma situação particular em que existem 5 milhões de pessoas, de trabalhadores, que é um máximo histórico, pelo menos desde que há registros, empregados, significa que aqueles que não estão neste momento empregados podem ter aqui alguma dificuldade existirão razões para que isso aconteça e algumas delas podem ter a ver com um problema de falta de competências ou características ou qualificações para o emprego que é requerido, que existe disponível para absorver esses desempregados. E aí é onde as empresas podem ter uma palavra a dizer e sobretudo também as políticas públicas podem ser determinantes para o que pode acontecer. Os cerca de 295 mil desempregados que estão inscritos neste momento, em teoria, a economia deveria ter capacidade para absorver uma grande parte deles. E para que isso aconteça, estas pessoas precisam eventualmente, é uma hipótese que é levantada no trabalho, de serem formadas, de terem formação em qualificações que estão mais adequadas àquilo que é preciso neste momento no mercado. É aqui que terá que ser, em que o papel das políticas públicas de emprego, de formação, de adequação das qualificações são essenciais para trabalhar também junto com as empresas para que possa haver então este cruzamento entre aquilo que as empresas ainda precisam e as pessoas que estão disponíveis para trabalhar. Certo. Tendo isto
tudo em conta, como é que os especialistas esperam que evolua esta taxa de desemprego nos próximos anos? Ainda é possível reduzir mais? Tem tendência para aumentar? O artigo não vai tão longe numa lógica de médio e longo prazo. Aqui a explicação tem sobretudo a ver com, ou pelo menos a antecipação, tem a ver com o que se pode passar nesta fase num curto prazo até ao final do ano, uma vez também vivemos um contexto económico incerto, com uma inflação ainda muito alta e com medidas de taxas de juros muito agressivas para abrandar o aquecimento, aquilo que na perspectiva da política monetária e dos bancos centrais é o aquecimento da economia, sobreaquecimento da economia. Portanto, é de esperar que haja um certo abrandamento económico e, nesse sentido, o emprego pode sofrer e, portanto, esta taxa de 6% pode vir a crescer nos próximos meses, até um ano. Agora, o que pode acontecer, e os especialistas alertam para isso, é a necessidade de conjugar não só a falta de qualificações de alguns dos desempregados para que as empresas possam então contratar pessoas que realmente precisam em determinadas áreas mais qualificadas. Por outro, é preciso que o turismo continue com os níveis recorde que apresenta neste momento, para que o trabalho sazonal, embora que ainda precário, mas sazonal, seja mais estabilizado e fique mais e que não tenha umas oscilações muito vincadas que daqui em época baixa possa gerar novos desempregados. E depois também há a questão dos trabalhadores estrangeiros, que neste momento já são cerca de 650 mil, e que também aí dependerá muito da capacidade da economia de continuar a registrar os níveis de crescimento que está a registrar nas várias áreas, até mesmo em termos não só de exportações, mas também em termos domésticos, para além do turismo, que não é só o turismo que está a fazer crescer a economia. Claro, são muitos fatores para conjugar. Pedro, muito obrigada. Obrigado. Pedro Ferreira Esteves, editor de Economia do Público. Esta terça-feira conheça todos os desenvolvimentos das negociações na Madeira, onde o PSD ganhou as eleições no domingo, mas a um deputado da maioria absoluta. E veja também uma entrevista exclusiva do antigo líder regional Alberto João Jardim ao Público. Pode ler a entrevista na versão impressa ou ver em vídeo em público.pt. A música do P24 é da Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.